Você abre o armário na hora do almoço e pega qualquer coisa que tem, porque não tem tempo para pensar. Existe uma armadilha invisível nos produtos Zero, Diet, Fit, Slim e na conveniência do delivery que parecem práticos, mas sabotam seu corpo com substâncias que ele não reconhece. Hoje eu vou te mostrar como identificar isso e nunca mais cair na armadilha. Se refeições improvisadas dominam seu dia, esse vídeo é obrigatório para você. Eu percebi uma coisa observando muitas pessoas ao longo do tempo. A maioria não come mal por falta de informação, come mal porque a alimentação simplesmente acontece, sem uma organização. Chega a hora e a pessoa pensa: o que tem aqui? Abre o armário, pega qualquer coisa e come. Mas a alimentação não pode funcionar assim. É preciso dedicar um pouco de tempo, um pouco de atenção e um pouco de planejamento para aquilo que você vai comer. Muitas pessoas chegam em casa e dizem que não tem nada na geladeira e aí pede uma pizza. Mas eu sempre digo uma coisa: comida não nasce na geladeira, comida nasce na natureza. Se você não vai no mercado, não se organiza, se você não compra alimentos de verdade, naturalmente não terá comida saudável na sua geladeira. E quando chega a hora de comer, a refeição acaba sendo improvisada. E quando a refeição é improvisada, ela raramente oferece o melhor que a alimentação pode oferecer para o seu corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine o carro dos seus sonhos, pensa nele. Agora imagine que você acorda de manhã, vai até a garagem e olha para esse carro e você colocaria combustível errado dentro dele? Você abasteceria um carro a gasolina com diesel? Não, claramente vai estragar o motor, claro que não. E se esse carro custasse 500 mil reais ou 1 milhão, você cuidaria com ainda mais atenção, né? Agora vem a pergunta importante: esse carro é mais importante que você? Porque quando você se alimenta mal, quando você coloca qualquer coisa dentro do seu corpo, é exatamente isso que está acontecendo. Você está colocando um combustível ruim dentro do seu próprio tanque. Na minha experiência, essa imagem foi uma das que mais me ajudou a mudar a minha relação com a alimentação. Claro que comer também é prazer. Comer é social. Nós nos reunimos para comer, celebramos momentos importantes em torno da comida, mas o papel principal da alimentação é nutrir o corpo. Alimento é energia, alimento é matéria-prima para todas as reações que acontecem dentro do organismo, e isso não pode acontecer ao acaso. Agora, existe um ponto que eu percebi que confunde muita gente. Todo mundo já ouviu falar em alimentação saudável, mas esse conceito está muito confuso na cabeça das pessoas. Existe muito marketing em torno disso. E ao mesmo tempo existe uma fantasia de que para comer saudável você precisa consumir alimentos exóticos, como se fosse necessário comer quinoa importada ou ingredientes como um sal que veio de outro continente, mas não é nada disso. Existe uma regra simples que mudou a forma como eu enxergo a alimentação. Quanto mais próximo da natureza um alimento estiver, mais saudável ele tende a ser. Quanto mais próximo da natureza, mais saudável. E não precisa ser sofisticado. O feijão veio da natureza, o arroz veio da natureza, a banana veio da natureza, a maçã veio da natureza, a laranja veio da natureza. Você não precisa de frutas importadas ou alimentos raros. Pode ser a fruta da sua região. Pode ser a comida tradicional da sua cultura. O importante é que o alimento esteja próximo da sua forma natural. Na prática, isso fica mais claro com alguns exemplos. O que está mais próximo da natureza? A mandioca cozida ou a tapioca? A mandioca, porque a tapioca passou por um processo de refinamento e transformação. Agora imagina pegar essa tapioca, misturar com ovos, açúcar, manteiga, fermento e fazer um bolo. Agora ficou ainda mais distante da natureza. Isso significa que você não pode comer um bolo? Não. Significa apenas entender a diferença entre um alimento natural e um alimento altamente processado. Outro exemplo, o que está mais próximo da natureza? Um milho ou um bolo de milho? O milho. Uma fruta ou um suco de caixinha? A fruta. Porque ninguém nunca viu um pé de suco, né? Suco de caixinha é um produto industrial. Quando um alimento passa por muitos processos industriais, ele tende a perder nutrientes. E muitas vezes passa a receber substâncias que o organismo não reconhece naturalmente como xenobióticos. São aditivos como corantes, conservantes, realçadores de sabor. O nosso corpo foi feito para lidar com proteína, carboidrato, gordura, vitamina, mineral. Quando você consome alimentos naturais, o corpo sabe exatamente o que fazer com esses nutrientes. Mas quando entram substâncias artificiais no organismo, o corpo precisa lidar com algo que ele não reconhece. E o principal órgão responsável por isso é o fígado. O fígado trabalha tentando neutralizar e eliminar essas substâncias. Pesquisas mostram que quando a quantidade dessas substâncias é muito grande, isso pode contribuir para o estresse oxidativo.
Estresse oxidativo significa excesso de radicais livres no organismo. E estudos indicam que o excesso de radicais livres está associado a processos de envelhecimento e diversas doenças. Muitas pessoas acreditam que doenças como diabetes, obesidade ou até certos tipos de câncer são apenas genética, mas hoje nós sabemos que o estilo de vida tem um papel enorme nisso. A genética pode representar uma predisposição, mas o ambiente e os hábitos são decisivos. Isso inclui alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse. Na minha experiência, o que ajudou foi entender que não precisa ser perfeito. Não é preciso eliminar completamente todos os alimentos industrializados. O que eu percebi é que quando a base é sólida, o resto tem espaço. Se a maior parte das escolhas for de alimentos naturais, tem margem para alimentos fora da rotina sem culpa, sem impacto na sua saúde. Se for comer um doce, que seja um doce realmente bom. Se for sair da rotina, que seja uma experiência, não um hábito diário. O problema não é o eventual. O problema é quando o eventual vira hábito. E existe algo que pouca gente percebe. Quando você consome muitos ultraprocessados por muito tempo, o paladar se altera. O cérebro se acostuma com sabores extremamente intensos e os alimentos naturais começam a parecer sem graça. Uma fruta parece pouco doce. Um alimento simples parece sem sabor. Mas o alimento não mudou. O que mudou foi o sistema de percepção. Pesquisas indicam que quando você reduz o consumo de ultraprocessados por algumas semanas, os receptores de sabor começam a se reajustar. O paladar se recalibra. Frutas voltam a parecer doces. Comida simples volta a ter sabor. E a alimentação saudável deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo prazeroso. Então, você descobriu que uma alimentação não é o que você come, mas o que o seu corpo realmente usa. Alimentos naturais alimentam. Ultraprocessados sobrecarregam o fígado e alteram o paladar. Não precisa de perfeição nem de ingredientes exóticos. É a base sólida. Mais natureza e menos processados. Com a margem para exceções conscientes. Pede fruta sim, pede suco não. Recalibre o seu paladar e transforme combustível em performance. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.